Vamos iniciar a nossa aula de hoje de introdução ao órgão oracular. Vamos começar com a primeira letra do órgão, que é Bé, a bétula. O significado do nome é bétula e as árvores associadas a essa letra, obviamente que é a bétula, também conhecida como vidoeiro prateado ou bétula branca. Mas a outra bétula também muito comum na Irlanda, que é a bétula felpuda. Para os antigos celtas, bétula é bétula, mas existe essa diferença entre a bétula branca ou prateada e a bétula felpuda. A letra correspondente é o B, a pronúncia é bé, mas também pode soar como vé, com um V suave, então é entre um V e um B, é vé. A cor, o branco, e isso é muito significativo, já que nós vamos insistir na cor branca da bétula, né, que é uma árvore que tem um tronco de cor branca, isso é muito importante. A ave ou pássaro é o fazão, e aqui nós percebemos que essa associação com as aves é recente, já que o fazão foi introduzido na Irlanda entre o século 17 e 18, mais ou menos, por aí. O que acontece? O fazão é uma ave exótica, é uma ave diferente, bonita, bem colorida. Então ela representa o quê? Algo do outro mundo, uma ave incomum. Então nós vamos perceber que a bétula também está associada com essa questão do outro mundo, algo feérico, né? A correspondência astrológica eu tirei do livro da Erin Rowan, que é uma estudiosa de órgão, e ela associa ao asteroide Ígia. Ígia ou Igea é a deusa grega da higiene, né? A deusa grega romana da higiene, da limpeza e também da saúde. Então, isso também é bem característico da letra B, que é a purificação, né? Mais uma vez, a gente já tem que fazer algumas associações. O branco, e aqui ela associou também com o asteroide Ígia, que tem um significado importante. A correspondência elemental eu tirei dos livros de um autor chamado John Michael Greer, que é um grande estudioso também, ele é mais esotérico, então ele associa os elementos. O primeiro acme, que é o acme Bé, que são as 5 primeiras letras, estão associadas ao elemento ar. A letra bétula, especificamente, ao elemento espírito, ou seja, o 5º elemento. Então, a bétula é o espírito do ar. Vamos então às palavras órgão. As palavras órgão são de extrema importância para a gente compreender os significados oraculares das letras ogâmicas, tá? São as fontes mais antigas que temos sobre órgão, portanto, é nessas fontes que vamos beber para tirar os significados oraculares das letras. Não adianta fazer associações, por exemplo, botânicas ou então fitoterápicas das plantas e árvores associadas ao órgão. Nós temos que beber da fonte original, que é celta, e, portanto, a fonte mais antiga que temos são as palavras órgão. A primeira palavra órgão, que é de Moran McMahon, diz tronco desbotados e cabelos claros. Vocês vão encontrar outras traduções, existem diversas traduções para as palavras órgão. Essa especificamente também pode ser traduzida como pés mirrados e cabelos finos. Não está errado, não é outra palavra órgão, mas é uma outra forma de tradução. Tá? Os celtas antigos eles tinham muito essa questão de trocadilhos de palavras que têm duplo sentido. Normalmente se traduz como tronco desbotados e cabelos claros, porque nós estamos nos referindo à bétula, que tem o tronco claro, branco, e no outono as suas folhas ficam amarelas, claras. Então, tronco desbotados e cabelos claros é uma referência à bétula. Mas também vocês encontrarão pés mirrados ou tronco murcho, cabelo fino, cabelos claros. É a mesma palavra órgão. A próxima é de Mackindio, que diz a pele mais prateada. Mais uma referência à bétula, que tem o tronco acinzentado, branco e acinzentado, com algumas nuances
prateadas. E nós vamos ver também que a prata está ligado à juventude, está ligado, por exemplo, aos poetas. Vocês já devem ter ouvido falar no ramo de prata que era sacudido antes do poeta recitar. Então, a pele mais prateada também é uma referência à bétula. A palavra Ogan de Conculan diz a beleza da sobrancelha. E o que seria isso, né? Bem confuso. O que seria a beleza da sobrancelha? Primeiro, porque nós temos que olhar para o tronco da bétula e nós vamos ver ali marcas que são os seus galhos e tal, e essas marcas elas nos remetem a uma sobrancelha, um olho, muitas vezes até um olho encimado por uma sobrancelha. O que isso nos diz? Que todas as palavras Ogan estão nos remetendo à bétula, ao simbolismo dessa árvore que tem o tronco branco e que no outono tem as suas folhas claras. A última, que é o Cran Ogan, nada mais é que uma versão das palavras Ogan de Moran. Eu denominei de Cran Ogan porque Cran é árvore, tá? Não existe um termo, nada mais é que uma versão um pouquinho diferente da palavra Ogan de Moran e diz: de tronco murcho e cabelos claros é a bétula. Ou seja, é a mesma coisa de tronco desbotados, cabelos claros. Ou pés mirrados e cabelos finos. É a mesma coisa, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que todas as palavras Ogan referem-se à bétula, à árvore, a esse simbolismo de um tronco claro, de sobrancelha, né? Os celtas também, eles exaltam muito a beleza da sobrancelha em algumas partes da mitologia, mas, essencialmente, nós estamos nos remetendo aqui à bétula. Se vocês quiserem um estudo mais profundo das palavras Ogan, a etimologia das palavras, associações mitológicas, porque as palavras Ogan não se limitam apenas a essa parte. Essa parte que eu mostrei para vocês é a essência, mas existem complementos. E esses complementos podem ser estudados e vão nos ajudar a chegar ao significado oracular da letra. Mas aqui nós temos que entender que é focado no Ogan em seu aspecto oracular. Se vocês quiserem se aprofundar, né, na etimologia das palavras e tudo mais, nas possibilidades de traduções, aí recomendo o meu outro curso, que é o Ogan, o Oráculo dos Druidas, onde eu vou esmiuçar o significado de cada palavra Ogan. Mas aqui, basicamente, nós vamos falar do significado oracular de cada letra. Então nós vamos passar agora para os mitos associados, não só os mitos, os costumes folclóricos, enfim, relacionado ao simbolismo da primeira letra, que é Bé. Então, né, essencialmente, a bétula, ela simboliza realmente as letras ogâmicas. Por quê? Porque a primeira mensagem, a primeira letra escrita em Ogan foi a letra Bé. Foi feita pelo deus Ogma. Ele gravou num galho de bétula 7 vezes a letra Bé e enviou para o deus Lu para informar que a sua mulher seria levada ao mundo das fadas e que somente a bétula poderia protegê-la. Então aqui nós já temos 2 informações. Primeiro, que ele mandou uma mensagem. Segundo, que aquela mensagem também servia como um talismã ou algo de proteção. Então nós temos que entender que o próprio galho da bétula, se vocês verem de perto um galinho de bétula, eles têm vários risquinhos, que nada mais são do que as letras do Ogan. Naturalmente, a bétula já tem esses riscos que nos remetem às letras do Ogan. Então, nós temos que prestar atenção que a bétula, inicialmente, ela foi a primeira letra a ser registrada e foi enviada também como um talismã. Então, ela também representa aí mensagens. A bétula, como eu disse, né, tem esse tronco branco característico. E o branco ele é muito importante na mitologia celta. Né? Nós temos algumas palavras que nos remetem ao branco. Aqui, na letra Bé, é Ban, que significa literalmente cor branca. Mas existe outra palavra que é Fin, que também significa branco, mas vai além. Fin significa belo, significa claro, brilhante, justo. E o seu correspondente galês é Gwyn. Então nós temos 2 heróis aí na mitologia, né? Finian, na mitologia celta-irlandesa, e Gwyn, na mitologia galesa, que são os pequenos e inocentes, são crianças,
outra característica da letra B, que é essa referência ao inocente, às crianças. Por exemplo, no mito de Finn, ele é discípulo de um druida que almeja capturar um salmão que detém toda a sabedoria. Esse druida, que é o Finés, ele também tem esse nome, essa partícula Finn em seu próprio nome, ou seja, que ele é justo, ele é claro, ele é branco. E ele captura o salmão e pede que seu discípulo prepare esse salmão, que é Finn. E ao preparar o salmão, o Finn ele se queima, e ao pôr o dedo na boca, ele absorve o sumo daquele salmão e, consequentemente, absorve todo o conhecimento e sabedoria. O druida entende que já estava destinado àquela criança inocente que coloca o dedo na boca todo o conhecimento e sabedoria. Então, Finn passa a ser Finn McCool, que é o grande herói que tem poderes proféticos. Já a história de Gwyn é um pouco mais dramática. Gwyn também é uma criança, um jovem inocente, que é contratado pela deusa Cerridwen para mexer o caldeirão. Essa deusa ela cria uma poção mágica com todo o conhecimento e sabedoria do mundo destinada ao seu filho que nasceu muito feio. Então, para compensar essa feiura, ela faz um preparado mágico para que ele tenha bastante conhecimento. Só que no final dessa preparação, o Gwyn ele se distrai, as gotas dessa poção caem no seu dedo e ele, ao pôr na boca para aplacar a dor, também absorve todo o conhecimento. Mas diferente de Fionn, lá na Irlanda, em que o druida entende que realmente estava destinado esse conhecimento a ele, o Gwyn não. A Cerridwen não gostou disso e começa a persegui-lo. Ele se transforma em vários animais e ela em seu predador, até que finalmente ele se transforma num grão de trigo e ela numa galinha. Ela come esse grão de trigo, fica grávida. Depois de 9 meses ela dá à luz ao bardo Taliesin, que significa rosto resplandecente ou testa brilhante. E esse se torna um bardo mais conhecido do país de Gales. Então entenda que a bétula está ligada ao branco, e esse branco também nos remete à inocência dos jovens, que vão conseguir assim a sabedoria e o conhecimento. Isso é muito comum na mitologia celta e até nos mitos arturianos. Nós temos, por exemplo, o Perceval, o Peredur, que é o bobo, o inocente. Esses inocentes é que detêm o conhecimento. Seguindo aqui na mitologia, nós temos também a Cailleach. Ela também está presente na mitologia irlandesa, mas ela é mais forte na mitologia escocesa. Na Escócia, ela é descrita como uma velha, uma mulher que usa um véu branco. Por que o branco, mais uma vez, né? Ela tem o cabelo branco, porque ela está ligada ao inverno, à neve e tudo mais. Ela é a rainha do inverno. E ela disputa com Bridget, ou Bridge, na Escócia, a detenção das estações do ano. Então ela rege o inverno e Bridget rege o verão. Então elas ficam nessa disputa anualmente. E é interessante que quando Bridget ascende na Escócia como a rainha do verão, é o festival de Imbolc. É quando as ovelhas estão em lactação e as vacas também. E também é quando começa o primeiro degelo. Olha que interessante. O Imbolc é um festival de purificação. Então, veja que interessante. Nós estamos falando do branco. Cailleach tem a característica de usar o véu branco. Mas o Imbolc, que é a festa do leite, que também é branco. Vejam essas ligações interessantes. Está ligada à purificação. Então, perceba que a bétula sempre está ligada a essa questão. Tanto dos inocentes, dos jovens, mas também dos velhos, porque Cailleach é descrita como uma mulher velha. A origem, a purificação. O ramo de prata, como eu havia dito, ele é um instrumento que foi utilizado na Irlanda para anunciar que uma poesia seria recitada por um bardo. Os bardos jovens portavam ramos de prata. Os bardos mais velhos, experientes, eram ramos de ouro. A prata, ela indica também a purificação, A gente vê isso até mesmo na nossa cultura popular, a purificação pela prata, mas sobretudo aqui ela indica uma juventude.
né? É importante a gente esclarecer isso também, né? São os jovens, os bardos jovens. E, finalmente, para concluir essa associação, o estudioso Robert Graves, que escreveu A Deusa Branca, ele diz que ramos de bétula, vassouras de bétula, eram utilizadas para afastar, afugentar a energia do ano velho. Então, as pessoas usavam essa vassoura de bétula, esses ramos de bétula, para se purificar, para limpar. Então, o que nós vemos aqui? Né? A associação da bétula com o branco, com os jovens, mas também com a nossa origem, com a Kaliak. E eu sempre digo que o início, né, nós estamos falando do início da nossa jornada, e esse no início não começa quando a gente nasce, mas antes com nossos ancestrais. Então a bétula é a raiz, é o início de tudo. E é também interessante a gente pensar que na mitologia celta, a jornada ela começa através, por exemplo, do simbolismo do herói observando um animal branco de orelhas vermelhas. Né? Então eu trouxe aqui a figura de uma mulher com um cervo branco, porque em uma parte das contos arturianos, a rainha Guinevere, que tem Gwyn também, que é branco, belo, claro em seu nome, ela avista um cervo branco antes de iniciar sua jornada. Nós temos aí os cães brancos de orelhas vermelhas do deus Araum, também, que, né, dá início à jornada daquele herói quando ele avista esses cães. Na mitologia celta-irlandesa nós temos as vacas vermelhas, aliás, as vacas brancas de orelhas vermelhas. Então esses animais brancos, eles também indicam o início da jornada. Certo? Então nós estamos falando aqui de purificação, de início dos jovens, dos nossos ancestrais. Mas agora nós vamos falar sobre os significados da letra B. Então é purificação, óbvia, né? Porque nós falamos muito do branco, da bétula, da purificação, né? Insistindo, mas da pureza, a pureza dos jovens, dos inocentes, a limpeza, a transição do velho para o novo. Por que do velho para o novo? Porque começa com nossos ancestrais. Não começa com o nosso nascimento, começa com os nossos ancestrais. Inclusive tem uma deusa antiga na Irlanda que é a Befind, ou Bebin, que normalmente é traduzido como mulher branca ou mulher harmoniosa. Essa deusa, ela é irmã de Boan, que é a deusa do rio Boyne, que Boan significa vaca branca. Então a Befind, que é a mulher branca, ela é a deusa também dos nascimentos, das origens. Então ela é a nossa grande ancestral. A própria bétula é descrita como a dama branca ou a dama bela, né? A bétula no bosque é descrito como a dama bela ou a dama branca. Então, nós estamos falando de nossos ancestrais, a transição do velho para o novo, né? Não é do novo para o velho, mas começa com nossos ancestrais. Então, nós estamos falando também de um recomeço, um renascimento, porque viemos de nossos ancestrais. É uma novidade, lembra da mensagem que o deus Ogma envia ao deus Lugh? Então é uma notícia, é um recado, é uma mensagem, é um alerta, né? Preste atenção, a bétula está te dando um recado, uma mensagem. Mais uma vez falamos de maturidade, de inocência. Por quê? Porque é o jovem. A maternagem não é a maternidade, porque não é a mãe que dá a luz, mas é aquela que cuida, né? É a maternagem. É o começo da nossa jornada, como eu disse, enfatizo aí os animais brancos que nos indicam o começo dessa jornada. Fala de cura, já que nós estamos falando de pureza, então fala de cura sim, e expurgação, ou seja, limpeza, tirar, afastar, limpar. Então quero fazer um ritual de limpeza na minha casa? Usa a bétula, pode usar esse sinal da letra B, eu mesmo uso com frequência para limpar, né? Para tirar toda a energia negativa. Na falta de um ramo de bétula, a gente usa a letra B. Então, agora nós vamos direto para os exemplos e interpretações. Então, assim, nós vamos nos deparar com situações em que eu preciso adequar o significado dessa letra. O Ogham é um alfabeto milenar, então eu vou pegar a sabedoria, o conhecimento dos povos antigos e trazer para a minha realidade hoje. Então vocês vão reparar, por exemplo,
Aqui vai ter muitas perguntas sobre relacionamento amoroso. Por quê? Porque as pessoas nos procuram para isso. Tá? Então, se vocês querem trabalhar com o órgão oracular, é preciso estar preparado para esse tipo de pergunta. Então, aqui eu vou dar uma sugestão de interpretação. É algo bem simples, é apenas para te dar um parâmetro. Mas lembre-se que a interpretação, ela não é só uma leitura do que está acontecendo ali na mesa de jogada. Você tem que usar a sua intuição, entender em qual posição caiu aquela letra. É importante também observar ao redor o que está acontecendo. Tudo são sinais. Então preste atenção no que está acontecendo. Às vezes é um animal que grita, às vezes é uma chuva, é um barulho, algo que incomum, que sua intuição vai dizer, pode indicar e complementar o significado dessa letra em determinado assunto. Aqui é só uma sugestão, então não levem ao pé da letra. Usem apenas como um parâmetro para que vocês mesmos façam a interpretação de acordo com o conhecimento de vocês. Então, a sugestão de interpretação para perguntas relacionadas a relacionamento amoroso é: quando sai a letra B, momento ideal para se livrar de um relacionamento desgastado e abusivo e dar espaço a algo novo, ou ainda renovar a relação. O que isso significa? A bétula, ela nos indica que você precisa se livrar do velho para dar entrada ao novo. Então, se a pessoa tem um relacionamento que é desgastado ou abusivo, o melhor mesmo é se afastar, dar espaço a algo novo. Mas se ela não tem ninguém, ótimo. Então se livre de conceitos, se livre de preconceitos, né, de coisas do passado, de influências do passado, para dar entrada a algo novo. Mas em alguns casos também pode dizer que é preciso renovar a relação. Às vezes a relação está tão desgastada que você precisa fazer alguma coisa nova. Então prestem atenção, a bétula está falando do novo, mas ela não é só algo novo. Ela está falando de se limpar, de se purificar, de se livrar de coisas desgastadas ou abusivas, né? Um relacionamento que não dá mais certo. Então põe para fora. Já era, não deu, vamos dar espaço a algo novo, certo? A próxima interpretação é para perguntas relacionadas ao profissional e financeiro. Então, a sugestão de interpretação, quando sai a letra B em relação a esse tipo de pergunta, diz que o dinheiro guardado não irá render, portanto, gaste no que for preciso. Aqui, nós temos que entender que não adianta gastar. Lembra que eu falei que a bétula é a purificação, se livrar de coisas do passado que estão estagnadas? Então, na questão do dinheiro, não adianta você guardar esse dinheiro, ele não vai render. Então, se for preciso, você precisa gastar, gaste, né? Gaste com consciência, é claro, mas não fique guardando o seu dinheiro. A bétula fala para você movimentar, dar início a algo, né? E no âmbito profissional, pede que você tenha cuidado. Há pessoas que podem se aproveitar da sua ingenuidade no trabalho, já que a letra B também fala de ingenuidade, imaturidade. Então, aqui é um alerta também, né? Toma cuidado no trabalho, pode ser que pessoas se aproveitem de você. Isso tudo aqui é só uma sugestão. Lembre-se que a sua intuição é que vai te dizer se realmente aqui no trabalho é para tomar cuidado, né, porque tem gente se aproveitando, ou se é para você dar início a um novo trabalho, se livrar daquele trabalho tóxico também. Isso tudo vai depender da sua intuição. Então existem muitas possibilidades de interpretação, mas fiquem tranquilos. Por enquanto, usem isso como parâmetro, mas com o tempo vocês vão entender que às vezes é se livrar de um trabalho desgastado, e às vezes é dar início a algo novo, e às vezes é tomar cuidado com a ingenuidade. Tudo isso vai depender também de combinações com outras letras. Vamos agora para a interpretação da saúde, né? Uma sugestão de interpretação, quando sai a letra B, simboliza cura e renovação. No entanto, pode indicar que esse processo seja doloroso, como toda limpeza e purificação. Então, se o nosso consulente entra em contato conosco,
e pergunta sobre saúde, a Pétala fala de cura. Olha que maravilha. Só que esse processo de cura pode ser doloroso, né? Porque ele exige uma limpeza, uma purificação. Então isso pode causar um incômodo no nosso consulente. A Pétala também rege a cabeça, o início, o começo. Então também pode indicar problemas de saúde relacionados à cabeça se ela tiver um aspecto mais negativo, né, na interpretação. E por fim, eu queria passar para vocês um conselho, né? Todas as minhas consultas têm a carta do conselho. O conselho é fundamental. É aquela puxada de orelha que o consulente precisa ouvir. Ele precisa levar o conselho a sério. Né? Não é só uma carta complementar, uma letra complementar. É uma letra importante na nossa interpretação oracular. E diz: antes de encher o copo novamente, é preciso esvaziá-lo. Liberte-se dos conceitos do passado que impedem o seu progresso. Então a Pétala está essencialmente ligada a esse processo de purificação, de livrar-se de coisas do passado, de dar início a coisas novas. Não adianta eu querer começar um novo projeto se eu não finalizei outros antigos. Não dá para eu começar um relacionamento se eu ainda estou, né, dependente de um relacionamento abusivo. Sabe, é preciso esvaziar o seu copo e para que ele seja preenchido novamente com algo novo, né, e renovado. Então prestem atenção que basicamente a letra B ela vai falar sobre isso, mas não só isso. É uma letra também muito feminina, como eu disse lá da Beth Find, que é a grande ancestral. Temos a Brigitte Caylerk, que é a questão também da passagem, né, do velho a Caylerk para o verão. Então é um imol, que é a purificação, se livrar do velho para dar entrada ao novo, entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer dúvida eu estou à disposição. E até a próxima aula.